Olá, bem-vindos a mais uma aula de macroeconomia. O tema de hoje é determinação do investimento em Keynes. Aqui a gente vai olhar para os capítulos 11 e 12 do Keynes, né, da teoria geral. No capítulo 11, especificamente, o Keynes fala da eficiência marginal do capital, e no capítulo 12 ele fala da relação do investimento com as expectativas, né? E aí, a discussão que a gente vai fazer aqui nesse capítulo 11 é basicamente entender o que é, né, essa eficiência marginal do capital. A ideia é que depois de deduzir os custos de obtenção, ou seja, o custo que você... Então, de novo, né, vamos supor que a gente tem a nossa fábrica de avião, né, a gente tem o nosso galpão aqui que a gente produz os aviões, né? Para produzir esse avião eu preciso de máquinas, né? Então, depois de deduzir o custo de obtenção dessas máquinas, que a gente vai realizar a produção, o retorno de um ativo e a anuidade do retorno é esse A1, A2, AN. Ou seja, eu vou comprar essa máquina e essa máquina vai me ajudar na produção. E isso vai me gerar um retorno A1 no primeiro ano, no primeiro mês, A2 e assim sucessivamente, né? É importante dizer que essa ideia de eficiência marginal do capital, desculpem, ela é bem próxima das avaliações de retornos de investimento que as tesourarias usam, né? Então, se você pegar aquele livro, Cálculo Financeiro das Tesourarias, tem uma parte lá que ele fala de avaliação de investimento e é relacionado com essa ideia do Keynes de eficiência marginal do capital, né? Então, o preço de oferta de um ativo, né, ou seja, o preço de se produzir uma unidade adicional desse ativo, o custo de reposição, né? Então, quando a gente vai realizar um investimento, a gente está olhando para o preço dessa máquina. O quanto vai custar para mim comprar essa máquina, sei lá, para fazer uma parte específica aqui do avião, né? Vamos supor que é para fazer a asa, né? Quanto que vai custar repor essa máquina, né? Então, a eficiência marginal do capital, ela é como se fosse uma taxa de desconto. Ela traz a valor presente, né, os retornos desse investimento e a gente vai igualar esse valor presente ao preço de oferta, né? Ou seja, o quanto custa você comprar essa máquina. Então, a gente vai trazer a valor presente, os retornos que vai me dar esse investimento e vou comparar ele ao preço que eu tenho que comprar esse ativo, né? Então, essa taxa de desconto, né, que é o retorno do ativo. Então, a eficiência marginal do capital é definida em termos de retornos esperados do preço da oferta corrente, né? Então, se o preço aumenta, o preço dessas máquinas aumenta, a eficiência marginal do capital diminui, né? Porque daí vai o valor presente, né, desses retornos vai diminuir. Então, se aumenta esse preço esperado do preço de oferta, né, corrente, diminui a eficiência do marginal, diminui o retorno do ativo, portanto, aumenta o preço de oferta, né? E isso aqui, essa relação do preço de oferta, ou seja, o quanto que vai custar para você repor essa unidade adicional de capital, ela é o que vai ser mais importante para o equilíbrio de curto prazo, né? Então, lembrando, aqui na teoria geral, a gente está olhando por curto prazo, né? E na minha opinião, o Keynes está certo, né? O Keynes não se preocupava muito com o longo prazo, porque para ele o longo prazo são sequências de curto prazo, né? Então, acho que o Keynes está certo aqui, né? Ou seja, não adianta você ficar se preocupando muito lá com o final da sua graduação, por exemplo, né? Se você vai ser bem-sucedido, se não vai. O importante para você aqui é fazer o melhor possível durante a graduação. Você fazer o melhor possível durante a graduação, certamente o resultado lá na frente vai ser positivo, né? Então, eficiência marginal do capital, né? A gente tem aqui o retorno esperado do ativo no tempo, a gente tem o valor presente que está relacionado com a taxa de juros presente, né? Então, o preço de demanda do investimento
ele vai estar relacionado com esse preço do ativo mais o valor presente. E esse valor presente você vai sempre comparar a taxa de juros corrente, tá? Por isso que se a taxa de juros corrente diminui, esse valor presente aqui ele fica mais atrativo, né? Lá na linguagem das tesourarias é isso, né? Atratividade, né? Então, se esse valor presente é maior do que a taxa de juros, né? Tá valendo bastante a pena realizar esse investimento. Aqui é o somatório, né? O preço de oferta de investimento também vai ser o somatório, né? Do retorno em relação ao valor presente relacionado à taxa de juros, né? Caso esse termo aqui caia, né? Seja porque o valor presente caiu, porque a taxa de juros aumentou, ou porque o retorno esperado do ativo caiu, se cair esse valor aqui, não teremos investimento nesse período corrente, né? Então o investimento cai aqui. A indução do investimento depende da demanda por investimentos, né? Então depende do quanto investimento planejado você tem, né? E obviamente depende também da demanda futura, se você vai ter demanda para aquele seu investimento, e depende da taxa de juros, né? Então, se a taxa de juros cair, o investimento aumenta. Tem aquele gráfico, né, que a gente gosta de fazer, que é a relação entre investimento e taxa de juros, né? Ou seja, quando a taxa de juros está baixa, o investimento está alto, e se a gente aumentar a taxa de juros, né, de uma taxa de juros 0 para uma taxa de juros 1, o investimento cai, né? Então tem uma relação negativa entre taxa de juros e investimento. Depois o Keynes, lá na seção 2, ele vai fazer uma discussão, né, relacionado com Marshall, com Fisher, né? Não acho isso tão interessante, né? Na seção 3, ele fala no valor da moeda, né? Ou seja, se cai o valor da moeda, né? Ou seja, se cai o valor da moeda, o que é o preço da moeda para o Keynes? É a taxa de juros. Então, aumenta o investimento, aumenta a eficiência marginal do capital e aumenta o valor do retorno esperado, né? Então, se existe uma expectativa de queda de juros futura, né? Reduz a eficiência marginal do capital, né? Porque você vai estar sempre olhando a taxa de juros hoje comparada com a futura, né? Se você acha que no futuro vai reduzir a taxa de juros, você espera fazer um investimento mais na frente. O investimento hoje terá que completar parte da sua vida útil com equipamentos com menor retorno, né? Então aqui você está olhando para a taxa de juros futura. Então a taxa de juros futuro de hoje, né, no período corrente, ela está relacionada com a taxa de juros, com a eficiência marginal do capital no período corrente, né? Então, essa eficiência marginal do capital aqui, então vamos supor que você realiza um investimento, né? Então, a gente vai comprar uma máquina lá para a nossa fábrica de aviões. Quando eu realizei esse investimento, eu comparei o valor esperado, eu comparei a taxa de juros e eu comparei o retorno daquele investimento, né? Quando eu fiz isso, ou seja, eu estava comparando com a taxa de juros corrente. Então, esse investimento valeu a pena, comprar essa máquina valeu a pena por conta que eu estou olhando para essa taxa de juros. Se existe uma expectativa de que a taxa de juros no período 1, ou seja, no período posterior, no período futuro, se existe uma expectativa que ela caia, essa eficiência marginal do capital hoje, ela diminui, porque vai valer mais a pena eu realizar esse investimento no futuro, né? Então, por isso que a eficiência marginal do capital cai no período corrente, se existe uma expectativa de redução da taxa de juros, né? Aqui é uma ideia de custo de oportunidade, né? Vai ser melhor você fazer o investimento no futuro, ou se você fazer investimento hoje, no futuro você vai conviver com uma eficiência marginal do capital que vai ser maior do que a eficiência marginal do capital hoje. Se isso acontecer, você vai ter parte dos equipamentos, né, com a vida útil que vai ter menos retorno,
Por isso que é importante essa ideia do que vai acontecer com a taxa de juros futura para você tomar a decisão de investimento, né? Tudo bem? No capítulo 12, o Keynes vai falar do estado de expectativa de longo prazo, né? E aí, a pergunta que a gente vai fazer aqui é quais são os determinantes do retorno prospectivo, né? Expectativa de retorno. Então, a ideia é, você vai ter que fazer, nós aqui, né, de novo, nós temos nossa fábrica de aviões, né, que é o nosso galpão, que a gente fabrica os nossos aviões. Muito bem. Quando a gente vai tomar essa decisão de investimento, em uma parte a gente olha para os fatores mais objetivos, né, os fatores da empresa, né, que são as questões relacionadas à eficiência marginal do capital. Só que a gente não pode olhar só para isso, né? A gente precisa olhar também para saber o que vai acontecer no futuro, né? Então, o Keynes vai começar a fazer uma discussão aqui de outros fatores que afetam o investimento no longo prazo, né? Então, fatores existentes, né, bens que requerem eficiência produtiva, né, aqui a gente está falando das máquinas e equipamentos de hoje, e também eventos futuros, com mais ou menos confidência, né, ou seja, com mais ou menos confiança nesse futuro, né? Então você traça cenários e você vai ter mais ou menos confiança nesse cenário que você está traçando, né? Então, hoje, né, eu estou aqui gravando essa aula em 11/11/2020, né? Existe uma expectativa muito grande de que vai ter vacina, né, para o próximo ano. Então, a gente tem uma certa confiança nesse cenário, né, de que vai ter vacina. Então, se tiver a vacina para Covid, né? A gente está vivendo no momento da pandemia da Covid que começou esse ano, né? Covid-19. Então você vai olhando sempre para esses cenários, você cria cenários e você vai ter mais ou menos confiança nos cenários que você está traçando, né? O comportamento do consumidor, ele vai depender da variação da demanda efetiva, né? Então, se a gente tiver expectativa de que a economia vai voltar, né, porque vai ter vacina, as pessoas vão ter confiança para voltar ao trabalho, né, não vai ter mais lockdowns e por aí vai, você vai ter uma expectativa de demanda, ou seja, vai ter gente para comprar os nossos aviãozinhos aqui, né? A gente está produzindo os nossos aviões, vai ter gente querendo comprar o nosso avião, né? Se tiver uma expectativa positiva de pessoas querendo comprar os nossos aviões, se tiver uma variação de demanda positiva, né? Ou seja, a gente vai ter mais demanda efetiva para os nossos aviões, a gente vai poder aumentar o investimento, né? E isso também vai depender da variação do salário unitário, né? Porque a variação do salário unitário vai impactar aqui na nossa demanda efetiva, né? Quanto maior o salário aqui, mais demanda efetiva a gente vai ter, né? Lembrando que aqui eu estou colocando o exemplo da nossa fábrica de aviões, mas aqui na macroeconomia a gente está olhando para o conjunto das empresas, né? Então, se o salário aumenta, aumenta a demanda, por exemplo, por transporte, né? Aumenta a demanda por alimentos, aumenta a demanda por educação e por aí vai, né? Então a gente está olhando para a economia como um todo. Expectativa de longo prazo. Projeta para o futuro a situação existente, a não ser que tenhamos motivos para mudar de opinião, né? Então, hoje, né, a gente está numa situação muito difícil, né, no Brasil e no mundo, né? Que a gente está no período da Covid e a situação existente é de que está difícil as pessoas voltarem a trabalhar por conta da Covid, né? A taxa de desemprego no Brasil está batendo quase 15% já, né? É um momento muito difícil. Então, de forma geral, como é que se projeta o futuro, né? Lembrando, né, o futuro é incerto, né? Eu acho que, em especial, essa Covid, né, mostrou para a gente essa incerteza radical, né? Não tinha como a gente saber, né? Apesar que tinha pesquisadores alertando, né,
para a possível existência de um vírus que poderia ser muito prejudicial para a humanidade, né? O Bill Gates, há 4 anos atrás, fez um TED Talk falando dessa possibilidade, né? Apesar disso, a humanidade não estava preparada, né? Ou seja, ninguém imaginava, algumas pessoas imaginavam, mas a maioria absoluta da humanidade não imaginava que aconteceu o que aconteceu, né? Então a incerteza é radical. E aí, então você tem lá a eficiência marginal do capital, é um dos fatores que te ajudam a determinar um investimento, só que você tem que olhar para outras coisas, né? Então, você projeta para o futuro a situação existente, a não ser que tenha alguma coisa a não ser que você tenha motivos para pensar que vai mudar, né? Então, no meu caso, né, como professor aqui, né, a gente está tendo aula online nesse momento. Se daqui a expectativa é que parece que a gente vai continuar tendo aula online, a não ser que de fato a gente tenha a vacina. Se sair mesmo a vacina, provavelmente em março a gente já volta para as aulas presenciais, né? Então é isso, né? A cada período o empresário ele vai tomar a decisão de investimento, então você projeta para o futuro a situação existente, a não ser que tenha alguma coisa que te faça mudar. E aí isso vai depender do grau de confiança que a gente faz nas nossas projeções, né? A gente faz projeções para o futuro, né? E aí a gente pode usar inúmeros métodos para fazer isso, inclusive estatísticos, mas depende do grau de confiança que a gente tem nessas projeções. Assume que não há variação na taxa de juros, né? A gente pode assumir que não há variações na taxa de juros, mas se a taxa de juros mudar, isso vai mudar a nossa situação em relação à determinação do investimento, se a gente vai investir ou não. E outra coisa importante, né? Alguns investimentos, a partir do. Então, se a gente. Vamos supor que a gente tem a nossa fábrica aqui de aviões, né? A gente foi lá construir um galpão, né? Compramos máquinas para construir aviões, né? Equipamentos e tal. A partir do momento que a gente realizou esse investimento, se a taxa de juros subir, se as nossas projeções forem desapontadas, a gente não vai poder se desfazer desse investimento, né, no curto prazo, não é assim, né? A partir do momento que você realiza um investimento grande aqui, você não pode se desfazer dele, né? É uma dinâmica diferente do mercado financeiro. No mercado financeiro, né, então, se eu comprei ações da Petro 4 ontem, né, as ações da Petro 4 estão subindo, caso aconteça alguma coisa, né, e eu tenha que eu resolva sair dessa posição, eu posso desfazer esse investimento no mercado financeiro muito rápido, né? Eu vou no home broker da minha corretora e desfaço o investimento. Agora, o investimento produtivo, né? Quando a gente está falando de produção industrial, em escala industrial, você não desfaz esse investimento rapidamente. Outra forma, né, que é possível determinar investimento, então eu estou falando para vocês, né, que tem lá a eficiência marginal do capital, são fatores objetivos, você está olhando para a taxa de juros, você traz a valor presente aquele investimento, né, mas existem outras formas, né, por exemplo, as convenções, né, ou seja, o que é uma convenção? O estado de negócios hoje continua indefinidamente, a não ser que exista alguma razão para mudar, né? Então você estava lá realizando, então antes da pandemia, a gente estava lá realizando, né, os investimentos na nossa fábrica de avião, né, querendo dobrar o galpão, querendo, né, alugar mais um galpão para poder realizar investimento, comprar mais máquina, né? Por quê? Porque, né, a economia não estava indo bem antes da pandemia, né? Mas vamos supor que estivesse. Vamos supor que a economia estivesse indo bem, então a gente vai achar que a economia vai seguir esse caminho, né? A não ser que aconteça alguma coisa muito diferente, como por exemplo a Covid-19. E aí que faz a gente mudar, né? Então, assim, essa é uma forma, né, de você realizar investimentos, né? Você olha para o que está acontecendo, né? Você olha para o que os outros, né? Então, se a gente aqui é industrial do setor de aviação civil, né? A gente vai ligar para os outros industriais, né? Da aviação civil e perguntar o que eles estão achando, né? Do momento. Então, a gente vai tentar ter o máximo de informação possível, né?
O problema é que essas convenções têm alguns pontos fracos, né? É, tem a relação entre, então supondo aqui, né, a Embraer, né, que é uma empresa grande com ações listadas na bolsa, né? Essas convenções, né, elas não levam em consideração a proporção de ação relativas ao investimento, né? Então, se aumentar essa proporção de ações em relação ao investimento, vai aumentar, vai mudar a relação do investimento no período corrente, ou seja, se mudar essa proporção de ações em relação ao investimento capital, vai mudar a sua relação com o investimento. Não leva em consideração os lucros, né, o que está acontecendo com os lucros, né. Existem convenções que são baseadas em conhecimento errado, né, isso aqui acontece muito, né. No Brasil de hoje isso tem acontecido muito, né, convenções baseadas em fake news, né, aí é o fim da picada, né. Então, às vezes você pode ter uma convenção em relação ao futuro que está baseada em informações falsas, né. O investidor, aí aqui já relacionado com o mercado financeiro, né, o investidor profissional tenta adivinhar o que a massa de investimentos não profissionais irão fazer, né, tenta adivinhar a convenção futura, né. Então, se a gente está olhando aqui para o investimento no mercado financeiro, né, quando você vai entrar no investimento, então vamos supor, você quer entrar na Petro 4, né, o código da Petro 4 é esse aqui. Que são as ações mais líquidas da Bolsa, né? Se você vai entrar na Petro 4, então vamos supor que a Petro 4 esteja a R$20, né? O que o investidor profissional faz? O investidor profissional tenta saber o que a massa vai fazer, né? Então, vamos supor, se eu acho que a convenção futura vai ser de que a Petrobras está barata, né? Se a Petrobras está barata se as pessoas vão achar que a Petrobras está barata, então eu compro a Petrobras hoje a 20. Por quê? Porque daí quando ela chegar a 23, eu vendo e embolso esse lucro de R$3, né? Se você compra 100 mil ações, né, da Petrobras ao preço médio de 20, né? Imagina R$3 vezes 100 mil, quanto que não te dá de lucro, né? Então, os investidores profissionais, né, isso aqui é importante, né, para quem quiser se arriscar no mercado financeiro, né. Os investidores profissionais, eles tentam adivinhar o que vai ser a convenção futura e eles se antecipam aos movimentos, né. Então, a batalha é essa ideia de tentar antecipar as convenções futuras, né, é isso que os investidores profissionais estão fazendo, né. O Keynes, lá na teoria geral, ele dá um exemplo disso, né, que é o concurso de beleza, né? Qual que é a ideia do concurso de beleza, né? A ideia do concurso de beleza é o seguinte, vai ser feito um concurso, né? E aí, ganha quem acertar o que vai ser a média dos rostos mais bonitos. Então, pensa vocês, vai ter vários rostos, né, lá, né, várias pessoas. E aí é o seguinte, o seu objetivo não é acertar quem vai ser a pessoa mais bonita, a pessoa A B, ou a C ou a D. Na verdade, não importa o seu gosto pessoal, se você acha que a pessoa A é mais bonita que a B, não importa. Você só vai ganhar o concurso se você descobrir o que a média dos avaliadores desses rostos vão achar qual que é o rosto mais bonito. Vamos supor, se você acredita que a média vai achar que o rosto mais bonito vai ser o rosto C. Se você acertar e a média for o rosto C, então você acertou. Essa é a ideia do concurso de beleza, né, que você pode aplicar por mercado financeiro, né? Então, no mercado financeiro, nessa expectativa do Keynes aqui, é o seguinte, não importa o que você acha, se a Petro 4 está barata ou cara. Não importa o que você pessoalmente acha, não importa o que o Douglas pessoalmente acha, né? O Douglas estava lá comprando ações a R$20, né?
Então não importa muito o que que o Douglas acha do preço da Petrobras. O que importa é que eu acho que no futuro, não muito distante, as pessoas vão achar que a Petrobras está barata. Se as pessoas acharem que a Petrobras está barata, elas vão comprar a Petrobras e o preço da Petrobras vai aumentar, né? Então, isso que é importante, né? Dessa ideia do concurso de beleza, né? Só para vocês saberem, né? Eu comprei Petrobras a 20 e agora está a 22, né? Então é isso. Essa que é a ideia do concurso de beleza, né? Você tentar adivinhar o que vai ser a convenção futura, né? Em relação aos investimentos. Essa questão do investimento de curto prazo e longo prazo são diferentes, né? Então, existe essa diferença, né, de investimento de longo prazo e de curto prazo. Os preços das ações, né, a queda do preço das ações afeta, né, a eficiência marginal do capital, né, porque você vai ter relação com aquele, com o retorno esperado, né? Só que o preço das ações também está relacionado com a especulação, né? Que é isso, né? É você tentar adivinhar o valor futuro da Petro 4, né? Não é só adivinhar, né? Você faz estudos para isso. Mas aí o que acontece? Se você acertar a convenção futura, né? Então comprou a Petrobras a 20, ela está a 22, né? Você está especulando, né? Isso que é especulação. Você tentar acertar a direção para onde que vai o preço, né? E o preço das ações também depende da confiança na economia, né? Então, a especulação é a previsão da psicologia do mercado, né? É isso, você tenta saber, né, o que a massa dos investidores vai fazer, né? E aí o investidor profissional, o investidor profissional, ele se adianta a isso, né? Enterprise, empreendimento, né? Previsão do retorno prospectivo de um ativo para a vida desse ativo, né? Então é isso, né? O motivo enterprise aqui é aquela coisa que o Keynes está falando lá no capítulo 11, né? Eficiência marginal do capital. Aqui o motivo especulação, a gente está falando aqui dessa coisa da especulação mesmo, né? E por aí vai. Bom, a especulação gera instabilidade, né? A gente já sabe disso, basta ver as crises, né, que a gente teve em 2008, foi uma crise bem importante, né? Um filme legal para vocês assistirem em relação à especulação em 2008 é o filme A Grande Aposta, né? É o filme A Grande Aposta, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a capa dele, né? Essa aqui é a capa do filme, né? The Big Short, né? É muito legal de assistir esse filme, né? É um filme muito bacana de assistir, tem na Amazon, tem na Netflix, né? Que conta a história da crise de 2008, né? Vale muito a pena assistir, chama Grande Aposta em português, né? The Big Short aqui em inglês. Para entender um pouco como que a especulação, né, gera instabilidade, né? A gente tem outra ideia importante aqui, que é a ideia do animal spirits, né, que é o otimismo espontâneo para investir, né? É aquele empresário, né, que é a parte do investimento, é, é a parte do investimento que não depende do é a parte do investimento que não depende da taxa de juros, né? Depende só do otimismo dos empresários, né? Eu sempre lembro, né?
José de Alencar Industrial. Deixa eu ver se tem aqui uma fotinha dele. Aqui. Eu sempre lembro quando fala de industrial, né? Eu lembro sempre do José de Alencar, né? O José de Alencar, José Gomes de Alencar, é um industrial brasileiro, né? Ele foi vice-presidente da República no período do Lula, e era muito engraçado, né? Toda vez que ele faleceu de câncer, né? Mas toda vez que ele acordava, né, de um dos cânceres que ele teve, né, lá no hospital, né, e a partir chegava no hospital e tudo mais, ele sempre pedia para reduzir a taxa de juros, né? Tem aqui uma foto dele com o Lula indo visitar ele no hospital, né? E o José de Alencar é esse industrial que tem essa coisa do animal spirits, né? Ou seja, ele queria investir, né? O industrial, ele quer investir, ele tem esse otimismo espontâneo para investir, né? O cara que é industrial, ele quer investir, ele quer realizar investimentos, né? E aí ele quer que a taxa de juros esteja baixa, né, para ele poder investir, por aí vai. Então esse animal spirits é esse otimismo do cara, do empreendedor, né, o cara que de fato quer realizar um investimento. E sempre quando eu lembro do animal spirits no Brasil, eu lembro do José de Alencar, né, um industrial importante brasileiro, né. Vocês podem pesquisar sobre isso, né? Então, a decisão de investir, né, ela não pode ser só uma decisão matemática, né, de você olhar, né, isso é importante, né, os empresários, quando eles tomam a decisão de investir, eles não estão olhando só por uma forma matemática, né, lá para a eficiência marginal do capital, né, olhando o retorno esperado, né, nesses avaliações de investimento, né, olhar a taxa de atração, olhar o valor presente líquido, né? Não é só isso, né? Você olha várias coisas, né? Você olha para a economia como um todo, né? Tem o mercado financeiro que tem uma relação com o mercado real, enfim. Então não é só a decisão de investir, não é só uma expressão matemática, né? Porque se fosse, ninguém ia estar preparado para a Covid, né? Ia todo mundo quebrar, né? As empresas. Então é isso, muito obrigado por ter assistido essa aula. Espero vocês na próxima aula. Abraço. Não deixem de se inscrever no canal e dê o seu like. Tchau, tchau.